Fala rapaziada, tudo certo? Maurício Macedo aqui, vamos para mais um vídeo do canal. Na hora do almoço, para galera assistir aquele videozinho, né, sobre a minha opinião, sobre o jogo entre Flamengo e Corinthians no Maracanã, com recorde de público, 67 mil pessoas no Maraca, lotado. Ontem foi o cenário perfeito para o Flamengo, para a torcida do Flamengo, tudo que engloba o Flamengo, tá? Teve volta da música com hinos dos clubes na Globo de volta. Pra quem assistiu na Globo, né? Quem assistiu no Premier, acho que não tem essa paradinha aí. Mas vamos já falar do jogo, que eu anotei bastante coisa aqui, tá? Da minha opinião aqui, das notas do pessoal. E antes de mais nada, já sabe, né? Se inscreve aí para ajudar o canal a crescer. Tá bem complicado. Postei alguns vídeos aí, teve uma baixa de views muito considerável, mas é assim mesmo. É continuar trabalhando e fazendo o seu melhor. E deixa o like, que é muito importante para o YouTube divulgar o canal para mais pessoas, beleza? E comenta aqui embaixo se você discorda de mim ou se concorda comigo. Tá certo, né? Sei lá. Vamos lá. O jogo começa, já o Flamengo dando uma pressão enorme em cima do Corinthians. A gente sabe do favoritismo que o Flamengo tinha na partida, mas o Corinthians, sim, é um time cascudo brasileiro. Não tem como a gente falar. O Corinthians tem os problemas deles lá, mas é um time que vai dar dor de cabeça para outras equipes brasileiras. Só que ontem com o Flamengo foi um jogo muito à parte, tá? E eu corro o risco de dizer que se o Flamengo implementar esse estilo de jogo, a forma de jogar, a garra, a vontade de ir para cima logo e tentar abrir o placar, vai ser difícil para os outros clubes, tá? Não tô dizendo que o Flamengo vai ganhar todos os jogos, não, mas vai ser complicado. Desse jeito como jogou hoje, né? Porque o Flamengo vem oscilando bastante. O Flamengo abriu o placar com um golaço do Cebolinha. O Cebolinha tem que fazer mais isso, cara. Pegar a bola, levar para dentro e bater. Aquela característica dele, não é? Pegar a bola e soltar a porrada no gol, velho. Soltar a porrada no gol. O Flamengo abriu o placar logo cedo, não é? Incendiando o Maracanã. Porra, foi muito bom, cara, ver o Cebolinha marcando o gol de novo. Ele que vem de algumas declarações aí meio polêmicas com a torcida do Grêmio. Mas ontem ele conseguiu até fazer um bom jogo, independentemente só do gol que eu tô falando aqui. Ele conseguiu até se movimentar bem, foi substituído cedo, é verdade, mas ele conseguiu mostrar um pouquinho de futebol. Ele pode mostrar mais e, né, convenhamos, pelo que recebe, onde joga, tem que mostrar mais. Depois teve o gol do Arrascaeta, numa jogadaça do Flamengo, cara, porra, eu não canso de ver esse gol, né? Esse lance e o lance que o Pedro ia marcando um gol de placa no Maracanã ontem, que se ele faz aquele gol ali, meu amigo, pode contar que eu acho que vinha uma plaquinha para ele. Mas o Arrascaeta conseguiu tabelar ali no meio dos jogadores, com o pivô do Pedro. Cara, olha a importância do Pedro pro Flamengo, cara. Olha a importância. Quem é... Eu vou falar porque eu tenho que falar. Eu vou falar porque eu tenho que falar. Quem é viúva de Gabigol, hoje, deve estar totalmente arrependido do que tá se vendo. Gabigol no banco, no Cruzeiro, nem entra, tá? Caríssimo. Pedro entregando demais depois de uma lesão extremamente, sabe, foda. Aquela lesão que ele sofreu não é uma lesão qualquer, é uma lesão complicada. Voltar reduzir o prazo de recuperação dele monstruosamente pelo esforço que ele fez, levando a equipe para casa dele, se esforçando o máximo, voltando. E hoje já tem 4 gols no Campeonato Brasileiro, tá? Nós vamos falar muito ainda do Pedro aqui hoje. Deixou a Arrascaeta na cara do gol, a Arrascaeta está se tornando uma marca registrada dele, marcar gol assim, com muita qualidade, né, cara? Escolhendo o canto do goleiro, não dando aquele chute mesmo sem mira, sem alvo, e sim escolhendo o canto com muita tranquilidade, tocou. E olha que o Hugo é um bom goleiro nessas bolas, tá? Ele consegue defender, mas o Arrascaeta conseguiu encontrar um cantinho ali mesmo, bem maroto, mesmo com o Gustavo Henrique empurrando ele conseguiu se equilibrar e finalizou muito bem, aumentando o placar para 2-0. O Flamengo vinha mandando muito no jogo, para não dizer que o Corinthians não chegou no gol do Flamengo. Eu vou ser hipócrita aqui. Chegou num cruzamento ali acho que foi o Andilério, foi o Romero, não lembro direito, que o Carrídio no segundo poste conseguiu finalizar. E isso aqui não é um aviso, tá? Mas eu acho que é pro Felipe Luiz abrir mais o olho em questão dessa jogada. No primeiro jogo do Brasileirão, vocês podem analisar que o gol feito pelo Bruno Henrique do Internacional foi a mesma coisa. E vem em outros jogos o Flamengo vem dando esse espaço ali no segundo poste e vem jogadores surpresa aparecendo para finalizar. E ontem foi a mesma coisa. O Carrilho não fez o gol porque o Rossi apareceu mais uma vez, tá? Olha, gente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Essa galera tem que começar a valorizar mais o Rossi, tá? É um excelente goleiro que joga com os pés, que o time do Flamengo exige isso. Não é, rapaz, muito difícil errar um passe, tá?
Na hora que ele tá sendo cobrado e exigido, ele tá correspondendo, vem defendendo bem. Ah, mas a zaga do Flamengo... Graças a Deus, a zaga do Flamengo não deixa o outro clube criar tanto, né? Mérito pra nossa zaga, que vem também jogando muito. Vocês vão ver na nota lá no final do vídeo do que eu tô falando. É um goleiro que hoje se mostra ser muito seguro. Ah, ele pode falhar? Pode falhar, ele é ser humano. Mas até aqui, até hoje, ele vem se mostrando ser um goleiro muito sólido. Tanto com os pés quanto com as mãos. Então, vamos dar uma, né, valorizada nele. No Pulgar, que saiu uma declaração aí que o Pulgar se esforça tanto dentro de campo que até vomita no vestiário. Ah, mas, cara, entenda, o Pulgar vem falando isso aqui em outros vídeos. O Pulgar, ele corre muito, ele se mata pela equipe. Então é mais que justo a gente valorizar um atleta como esse da nossa equipe. Depois teve a falha do Hugo, né? Cara, isso ali é normal do Hugo, cara. Pra quem conhece o Hugo que jogou no Flamengo, é muito disso. Ele vai aparecer muito pra salvar o Corinthians, como apareceu bastante pra salvar o Flamengo no começo ali da trajetória dele, mas ele falha demais. Ele falha em momentos. Hoje não foi um momento crucial, né? Não podemos dizer que foi, porque o Flamengo já tava com 2-0, mas ele joga uma bola pro meio do campo, displicente. E o Pedro, com um faro de gol que tem, como poucos que tem no mundo. Não tô exagerando. É como poucos que tem no mundo. O Pedro tem um faro de gol monstruoso, cara. O Pedro, ele precisa de poucas oportunidades para marcar. E ele provou isso. E ontem ele não marcou mais, porque o Hugo apareceu. Então, assim, de primeira ele já conseguiu tocar pro gol e marcar o terceiro gol do Flamengo. Pedro é monstruoso, cara. Pedro é monstruoso. Eu corro risco de dizer que Pedro marca, se ele estiver bem, fisicamente, mentalmente, e o time também tiver, mano, Pedro passa dos 30 gols na temporada brincando. Passa dos 30 gols brincando. Porque o cara já tem 4 gols. 4 gols. Tem atacante caro aí que chegou em time brasileiro que ainda não tem nem gol, nem sequer assistência. É assombroso, é espantoso. E pra gente que é flamenguista é maravilhoso, né? Ver o Pedro jogando o que tá jogando. Marcou o terceiro gol do Flamengo, o primeiro gol dele, né? O Flamengo ainda criou muitas oportunidades ali no primeiro tempo e no segundo tempo. O Arrascaeta jogando muito. Teve uma bola no meio do campo que o Arrascaeta viu o Hugo adiantado. Se vai na direção do gol, era golaço, tá? Teve uma cabeçada do Pedro também que foi na trave. Teve um chute do Arrascaeta que foi na trave. Teve uma jogadaça do Flamengo de troca de passe, de triangulação no meio da zaga do Corinthians, que originou a finalização do De La Cruz, que merecia o gol. O De La Cruz também, que jogou muita bola ontem. Muita bola ontem. Esse gol do Pedro, que o Hugo falha, foi porque o De La Cruz sai do meio do campo e vai correndo feito um maluco. Vocês podem ver no melhor dos momentos aí. Ele sai igual um maluco para pressionar o jogador do Corinthians e assim forçando ele a errar e o Pedro finalizar e marcar o gol. Cara, ontem o time num todo jogou muito. Ayrton Lucas jogou muito bem também ontem. Não tem o que reclamar, vinha reclamando dele aqui. E é como eu falo, pessoal, aqui vocês vão encontrar críticas e elogios. Quando o cara erra e falha, a gente vai ter que criticar, porque a gente sabe do potencial deles. Vários jogadores do Flamengo que são contratados ali, o Flamengo sabe do potencial dos caras, então a gente já viu que eles podem entregar. Então quando eles não entregam, a gente tem que criticar, a gente tem que falar. Mas quando eles jogam bem, a gente vem aqui e vai elogiar, dar a cara a tapa. Então o Lucas ontem entregou. Não falhou, não fez nada, não reclamou e jogou muito bem, tá? O time não todo jogou muito bem. A única coisa que eu tenho que reclamar foi daquela falhazinha que vem se repetindo no jogo do Flamengo, do segundo poste. Só isso. O resto foi tudo mil maravilhas. Uma partida impecável. Uma partida impecável. Aí no segundo tempo, teve só um gol, que foi o pênalti no Arrascaeta. Ah, mas foi só um toquinho, tá? Se for contra o teu time, tu vai dizer o quê? Que não foi pênalti. Ah, mano, vai tomar no seu... Pelo amor de Deus. Tem uns caras que ficam... Ah, mas o Flamengo dá. Teve o toque, velho. Teve o toque lá e o Arrascaeta só caiu depois porque ele viu que ele não conseguia alcançar a bola. Vê o primeiro gol do Arrascaeta. Ele poderia ter sofrido uma falta ali do zagueiro do Corinthians. Mas ele preferiu continuar na jogada e finalizar e marcar o gol. Mérito pra ele. Aqui ele viu, ele sofreu o toque. Foi um chute, a gente não sabe a intensidade do chute, só Arrascaeta pra dizer. Mas teve o toque. Toque dentro da área é falta. E falta dentro da área é pênalti. Vocês querem o quê? Mano, para de chorar. E não vai fazer diferença nenhuma se tivesse ou não. Tá? O Flamengo tava criando bastante. Se não tivesse saído esse gol, teria saído de outra forma. Tinha que sair o gol de qualquer jeito. O juiz marca o pênalti. O Pedro vai lá, eu com medo pra caralho, porque o Pedro não bate pênalti muito bem. Meteu um golaço de pênalti, cara. Bateu muito bem num goleiro que defende pênalti, tem um histórico de pênaltis favoráveis. E foi lá e cravou seu segundo gol, o quarto dele no Brasileirão. E, cara, é bater palma pro Pedro, porque o Pedro é um cara extremamente decisivo, um cara que vai fazer muita diferença, tá? Espero que, se ele voltar pra seleção um dia, que ele vá abençoado e não se machuque de novo, porque, porra, isso custou muito essa lesão do Pedro pro Flamengo. Muito, muito, muito. A gente perdeu muito ali com o Pedro, tá? Não que os outros atacantes não entregam, mas o Pedro, ele é decisivo demais, cara.
O Pedro, ele teve, acho que de 4 oportunidades, ele crava 2. Teve aquele lance que, porra, ele driblou o zagueiro do Corinthians, saiu na frente, driblou o outro zagueiro, ia meter um golaço, o Hugo fez uma defesaça com os pés. Se aquele gol sai, é o gol da rodada, velho. Ia ser o hat-trick do cara. Ele iria empatar com o Arrascaeta, que é o artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro. Tem 5 gols. Arrascaeta, que muitos aí vinham criticando. Ah, o Arrascaeta não tem que renovar. O Arrascaeta tem que pegar um banco, porque tá na hora, ele não tá jogando nada. Gente, a gente entende a crítica no momento, mas às vezes eu acho a crítica muito precipitada. O Arrascaeta sempre foi um jogador decisivo do Flamengo. Quando o Flamengo não tem Arrascaeta, o Flamengo fica pobre em questão criativa. No momentozinho que o cara tá ali de oscilação, os caras já começam a meter o pau no cara. Pelo amor de Deus, cara, a gente sabe das limitações físicas que o Arrascaeta tem. Então o Arrascaeta sempre vai ser um jogador que a gente tem que ter paciência. Mas agora que ele chegou no auge dos 30 anos, a gente tem que ter mais paciência com ele ainda. A gente sabe que ele pode entregar e ele vai entregar. Se não com gols, com assistência. O Arrascaeta é monstruoso, o Pedro é monstruoso. Ontem o time do Flamengo foi um time europeu jogando no continente sul-americano. Vocês podem ver o Flamengo do Felipe Luiz ontem praticou o futebol fino, o futebol que eu falo, onde tu tem um elenco caro, os jogadores caros vão praticar o futebol. Pode ganhar, isso aí pode acontecer. Cruzamento, quantos gols do Flamengo ontem foram de cruzamentos? Vamos lá, o Flamengo marcou de cruzamento, marca. Eu não vou dizer que isso é uma arma que o time tem que usar, mas o do Flamengo conseguiu criar jogadas maravilhosas, cara. Triangulações, troca de passe rápida. O pivô que o Pedro faz, aquilo ali é uma diferença enorme. São poucos jogadores que conseguem fazer aquilo. Por exemplo, o Gabigol não consegue fazer um pivô daquele. O Gabigol não consegue. Então, viu os Gabigol? Esquece Gabigol, tá? O Gabigol já é passado. Agora é Pedro e Bruno Henrique, a Cebolinha, Arrascaeta, Luiz Araújo. Luiz Araújo que entrou bem ontem também, tá? Matheus Gonçalves também entrou. Então o Flamengo ontem conseguiu ganhar de um favorito, um suposto favorito ao título brasileiro, a alguns títulos na temporada. Um time que é forte, querendo ou não é forte, tá? Se o Memphis Depay pipoca, se o Yuri Alberto não joga nada, não é problema nosso. O problema é do Corinthians, tá? Isso vai ser uma análise que eu vou fazer nos jogos da rodada que eu sempre faço aqui no canal. Mas o Pedro é foda. O Pedro é fora de série. Vamos pra nota? Vamos pra nota porque já tá ficando muito grande o vídeo e caraca. Vamos lá. O goleiro Rossi não comprometeu nada, velho. 8. A zaga completa, pra mim, 8,5. Completa. Do lateral ao dos zagueiros, 8,5. Na meiuca, porra, o que eu vou falar do Eric Pulgar, velho? Cara que vomita por jogar muito. 9, velho. 9. De La Cruz, 8,5. Arrascaeta, 9,5. 9,5 pro Arrascaeta. 9,5. Tá? Cebolinha, eu vou dar um 7,5 pro Cebolinha, porque ele marcou o gol, mas jogou pouco. Tá certo? O Gerson teve um desempenho, vem tendo um desempenho um pouco abaixo dos outros jogadores, né? Mas foi extremamente taticamente importante. Eu vou dar um 7 pro Gerson, tá? E eu vou ter que dar um 9 e... Porra, vou dar um 9,8, não posso dar um 9, um 10, porque o Pedro perdeu a oportunidade de marcar um hat-trick, mas o mérito do goleiro. Mas eu vou dar um 9,8 pro Pedro, porque ele jogou muita bola ontem. E ele vai ser extremamente decisivo pro Flamengo na temporada. Espero que assim consiga o Flamengo jogar tanto o Campeonato Brasileiro, como Copa do Brasil, quanto o Libertadores, que tá devendo esse desempenho que vem apresentando no Campeonato Brasileiro. Tá? Flamengo dormiu na liderança, porque o Palmeiras perdeu em casa pro Bahia, e a rodada do Flamengo foi praticamente perfeita. O Vasco perdeu, o Fluminense perdeu e o Palmeiras perdeu. Que lindo, né? Deixe seu like, se inscreve no canal. Eu sou o Maurício Macedo. Valeu, falou!